That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Hoje esquentaremos os motores, mas com uma pegada um pouquinho diferente. Não vamos falar dos gigantes, desses foguetes enormes que levam dezenas de toneladas ao espaço. Vamos olhar para os pequenos. Nos Ecos do Universo de hoje, o tema é microlançadores, Rodrigo. Isso aí, Marco. Indo ao encontro com o episódio dos CubeSats da semana passada, hoje falaremos dos microlançadores. Inclusive, ouvinte, o nome pode até enganar. Parece coisa menor, secundária, mas acredite, eles estão absolutamente no centro dessa nova fase de exploração espacial. E para começar, a gente precisa definir o que é esse tal de micro. Pois é, a definição pode variar conforme a agência espacial consultada. A NASA, que é a agência estadunidense, classifica como Small Lift Launch Vehicle aquele foguete orbital capaz de levar até 2 toneladas para a órbita baixa da Terra. Mas a Roscosmos, a agência russa, tem uma visão um pouco mais generosa. Aqui onde eu vivo, para os russos, a categoria considerada pequena vai até 5.000 quilos. Se você perceber, de 2 a 5.000 quilos tem uma diferença bem considerável, pensando no contexto da engenharia. Mas o ponto central aqui, independente do critério, é que esses foguetes são projetados especificadamente para cargas úteis relativamente modestas e longe de ser uma desvantagem. Isso se tornou um nicho de ouro. Ouro, Rodrigo, e por um motivo simples e vital para as operações: o custo. Construir e lançar um microlançador é substancialmente mais barato do que um foguete de porte médio ou até mesmo os pesados. E num mundo onde a eficiência dos custos acabou se tornando crucial, isso tudo muda. O próximo passo na escala, acima dos small lifts, são os medium lift, ou seja, os médio lançadores, que já pegam cargas bem maiores. Agora, uma coisa que o pessoal às vezes não lembra é que um microlançador não é uma invenção tão recente não. A história é bem antiga e começa com os próprios primórdios da aeroespacial. O primeiro veículo de pequeno porte com carga útil foi o foguete que lançou a cápsula Sputnik no período da União Soviética. Muito bem colocado, Rodrigo. Ele foi derivado do míssil balístico R-7 Semyorka e no dia 4 de outubro de 1957 usaram ele para realizar o primeiro lançamento de satélite da humanidade. O Sputnik 1, uma esfera de alumínio do tamanho de uma bola de praia, foi colocado em órbita. Pequeno, porém extremamente revolucionário. E os Estados Unidos, naquele pânico inicial da Guerra Fria, correram para responder. Tentaram lançar o foguete Vanguard. Só que a história lembra bem. O Vanguard TV3, no primeiro teste, o foguete falhou. Explodiu na plataforma ao vivo para a imprensa mundial. Foi um tremendo vexame americano naquela época. Foi um baque bastante caro, bastante duro, mas que não durou muito tempo. A resposta veio rapidamente com o Juno 1. Foi ele que colocou o Explorer 1, o primeiro satélite americano, em órbita no dia 31 de janeiro do ano seguinte, em 1958. E logo depois, o Vanguard 1 finalmente conseguiu o sucesso que esperava tanto. Esse foi o disparo inicial da corrida espacial, tudo na base dos pequenos lançadores. Desde então, lá no final dos anos 50, esses veículos menores nunca pararam de voar. Enquanto a mídia focava nos gigantes como o Saturn V, nos ônibus espaciais e nos foguetes que iam para a Lua ou para Marte, os pequenos continuavam cumprindo seu papel, levando satélites científicos de comunicação e de observação da Terra. Eles colocam carga em órbita baixa, em órbitas síncronas com o Sol e até órbitas de transferência geoestacionária. Mas o que mudou, e mudou radicalmente nos últimos 15 anos, foi a miniaturização da eletrônica. Hoje, você pega um CubeSat de 10 centímetros cúbicos, que pesa pouco mais de 1 quilo, e consegue fazer nele o que um satélite do tamanho de uma geladeira fazia nos anos 90. Isso gerou uma demanda absurda, Rodrigo. Absurda é pouco, Marco. Dados de uma consultoria chamada Allied Market Research, de 2018, mostram que o mercado de serviço de lançamento de satélites pequenos, com menos de 1 tonelada, já era de 4,3 bilhões de dólares.
E a projeção é que isso pule para 15,3 bilhões de dólares nesse ano. E o mais impressionante é o ritmo de crescimento. O KGR, a taxa de crescimento anual composta, está em 18%. Para dar contexto, poucos setores da economia tradicional crescem dessa forma. E, curiosamente, quase 90% da receita total do mercado de lançamentos, em termos financeiros, já vem dos satélites pequenos. Os satélites grandes, pesados, correspondem por apenas 10% da receita total. E quando a gente afina essa lente, o negócio fica ainda mais concentrado. Cerca de 84% do mercado de lançamentos está focado em satélites que pesam menos de 316 quilos. Apenas 316 quilos. Esse é o alvo principal dos microlançadores dedicados. Agora, Rodrigo, o ouvinte pode estar se perguntando: se o satélite é pequeno, por que não continuar colocando ele como carona num foguete grande? É mais barato, certo? É a lógica da caroninha. Parece óbvio, mas está cheio de armadilhas nesse movimento. Há armadilhas que podem quebrar o negócio de uma empresa de satélite. O primeiro problema é o cronograma. Você está refém do satélite principal. Se o cliente principal atrasa, você também atrasa. Se o foguete é remarcado, você também remarca. Pode levar anos para encontrar uma janela de lançamento que sirva. Para uma startup que precisa de dados urgentes para o cliente, isso é um veneno. E o segundo problema pode ser ainda mais grave, é a órbita. Na caroninha, você vai para a órbita que convém ao cliente principal. E ponto final. Quase nunca é a órbita ideal para o seu satélite. E aí começa o segundo problema. Você precisa usar o sistema de propulsão do seu próprio satélite para subir ou descer ou mudar a inclinação da sua órbita. E usar esse sistema custa caríssimo. Primeiro porque consome combustível que poderia ser usado para manter o satélite no lugar por mais anos, estendendo sua vida útil. E segundo porque leva muito tempo. E tempo, no mundo dos satélites comerciais, é dinheiro não ganho. Um bom exemplo é o do Telesat. Exato. A empresa SSTL construiu um belo satélite para a Telesat. Ele foi lançado como carga secundária, de carona, e foi deixado a apenas 500 km de altitude. Só que a órbita operacional dele, onde ele deveria de fato trabalhar, era a 1.000 km. E, como resultado, foram necessários 1.000 acionamentos dos motores do satélite ao longo de 3 a 4 meses. 4 meses de manobra, consumindo propelente sem gerar um centavo de receita. 4 meses é muito tempo. Nesse período, o satélite não só é um custo, mas também um investimento parado. É o que os gráficos financeiros chamam de J-Curve. Você tem um período longo de acumulação de caixa negativo, ou seja, você só gasta e não ganha. E cada mês que você demora para começar a operar, mais fundo vai o buraco financeiro. Então já temos que a primeira grande vantagem do microlançador dedicado é a órbita. Você quer uma órbita polar a 600 km com inclinação a 97 graus? O foguete vai te colocar exatamente lá, sem subir escada, sem esperar meses. A flexibilidade é total. O lançamento sob demanda é o sonho de qualquer operadora de satélite. E tem também o fator velocidade para além da órbita, cara. Se uma empresa precisa substituir um satélite que falhou, ou lançar uma constelação de emergência para monitorar um desastre natural, por exemplo, o microlançador está ali, pronto em semanas ou meses, não em anos. Essa agilidade é um trunfo que o rideshare, termo oficial para o que nós estamos chamando aqui de caroninha, simplesmente não oferece. É verdade. E essa demanda toda está puxando inovações tecnológicas que são de cair o queixo. Uma das áreas mais fascinantes, estudada a fundo na França e na Europa, é a propulsão aspiradora de ar, o tal Air Breathing Propulsion. A ideia é genial na sua simplicidade. Genial e complexa na execução. Nos primeiros minutos de voo, o foguete está dentro da atmosfera espessa. Por que carregar tanques enormes de oxigênio líquido que são pesadíssimos se o oxigênio está disponível de graça em volta? A proposta é ter um motor que, nessa primeira fase, respira o ar, comprime e queima com o combustível. Depois, quando o veículo já está alto e rápido, o ar fica mais rarefeito. Aí você desliga o motor aspirador e aciona o motor convencional de foguete, com tanques internos de oxidante. Combinando os dois ciclos, o impulso específico médio da subida aumenta enormemente.
A eficiência sobe e, com isso, você também consegue levar mais carga útil. Ou seja, em tese, construir um foguete que seja totalmente reutilizável. A França, por meio de programas consecutivos ao longo de 15 anos, nunca havia demonstrado claramente a vantagem de um sistema combinado como esse. Mas, recentemente, revisitaram o tema com uma abordagem de microlançadores. O foco não é mais um foguete enorme, mas algo pequeno, para cargas de 10 ou até 30 quilos, mais toda a aviônica embarcada. Os estudos franceses propõem configurações muito interessantes. A primeira delas é um buster de foguete sólido para dar o chute inicial, e um estágio principal que opera apenas em modo aspirador de ar. A segunda é o mesmo buster, mas o estágio principal é híbrido, combinando o aspirador e o modo foguete. A terceira, mais ousada, elimina o buster separado. O veículo começa a subida no modo foguete líquido, ganha velocidade e só então ativa o modo aspirador. E para coroar essa terceira variante, há a proposta de trocar o motor de foguete líquido convencional por um motor de ondas de detonação contínua. Ao invés de queimar o combustível numa câmara convencional, a onda de detonação viaja em círculos dentro da câmara, mantendo uma explosão controlada e contínua. Quem estuda esse tipo de propulsão indica que ela é muito mais eficiente termodinamicamente. Ainda é coisa de laboratório, mas mostra onde a mente dos engenheiros está, ou seja, empurrando a eficiência para o limite. Até aqui falamos de lançamento de solo, mas existe outra ideia também, a dos lançamentos aéreos. Você pega uma aeronave, seja ela especialmente projetada ou adaptada, sobe uma altitude de 10 a 12 km e dali solta o foguete. Ele cai por um instante e depois aciona os motores já no vácuo parcial da alta atmosfera. Essa modalidade, Rodrigo, para mim é pessoalmente interessante. Eu acho muito bacana essa forma de tentar lançar os foguetes. E as suas vantagens são enormes. Primeiro, você economiza o peso do primeiro estágio, que é o mais pesado e o mais caro de todos. O avião faz o papel desse primeiro estágio, só que voando e pousando de volta. Segundo, você pode lançar de praticamente qualquer lugar, não precisa de uma base de lançamento colossal. Se o tempo tá ruim lá no CLA, lá no Centro de Lançamento de Alcântara, ou na Barreira do Inferno, lá no Rio Grande do Norte, você pode decolar de São Paulo ou Brasília, ou até mesmo do meio do oceano, na Amazônia Azul. E terceiro, e isso é muito crítico, você não tem as restrições de alcance e de segurança de uma base de solo. Foguetes de solo precisam de corredores de voos enormes, livres de navios e aviões. Um lançamento aéreo pode contornar isso com mais flexibilidade. Empresas como a Virgin Orbit tentaram isso, e apesar dos percalços, o conceito segue vivo. Mas a economia real, Rodrigo, não está só na tecnologia, está no modelo de negócios. A Frost & Sullivan, por exemplo, uma consultoria já de bastante respeito, publicou em outubro de 2019 um estudo sobre o mercado de lançamento de pequenos satélites. E a previsão deles é interessante, de que o lançamento dedicado, feito por microlançadores, vai dominar a fatia majoritária do mercado global até 2033. Isso significa que, mesmo com as tentativas de melhorar a caroninha, o futuro pertence à oferta sob demanda. Por que disso? Bem, segundo eles, porque a J-curve financeira é brutal. É mais barato pagar um pouco mais em um foguete dedicado e começar a operar em uma semana do que pagar menos numa carona e perder 6 meses de receita. O custo do tempo é imenso. E qual será o papel do rideshare, da caroninha nisso tudo então? Ele não vai desaparecer completamente. Para missões científicas ou universitárias, onde o orçamento é apertado, a carona ainda será vital. E existe uma evolução natural nesse modelo, os ditos Space Taxis, talvez até uma transformação dos lançamentos como veículos de aplicativo, dizendo aqui de grosso modo. Empresas como a D-Orbit e a Sherpa já oferecem isso. Você paga uma carona num foguete grande, mas lá em cima a nave táxi pega o seu satélite e o leva para a órbita correta. São os chamados Orbital Transfer Vehicles. Eles resolvem o problema da subórbita, mas nisso ainda tem o problema do cronograma. Você ainda depende do lançamento do foguete principal. Então, o cenário mais provável para os próximos 10 anos é uma coexistência. Rideshare para as missões baratas e sem pressa. Space Taxis para quem precisa de órbita, mas aceita esperar. E microlançadores dedicados para quem precisa de tudo, órbita certa e tempo certo.
Mas agora, Rodrigo, vamos botar a mão na massa e falar de um exemplo concreto que mostra todos esses desafios e oportunidades na prática. Vamos falar do VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites Brasileiro. E a história é longa, Rodrigo. Longa e cheia de reviravoltas. O projeto original do VLM aparece lá no final da década de 80, dentro do IAE, o Instituto da Aeronáutica e Espaço. A ideia era fazer uma versão simplificada do VLS, o nosso veículo lançador de satélites. Seria basicamente o corpo principal do VLS de 3 estágios, mas sem os 4 propulsores laterais que formam o primeiro estágio do VLS, e completariam com o 4º estágio usando o motor S-33. Ou seja, um foguete um pouco mais esguio, com quase 20 metros de altura e uma massa de aproximadamente 16 toneladas. Os 3 primeiros estágios teriam controle de direção e rotação. O 4º estágio não, ele seria estabilizado dinamicamente por rotação. Todos os motores principais nessa versão original seriam de combustível sólido, uma tradição na Escola Espacial Brasileira. Só que esse projeto ficou na geladeira por muito tempo. A prioridade era o VLS completo, que infelizmente teve um histórico problemático. O VLM ficou como um plano B, algo para o futuro, até que em 2010, a Agência Espacial Alemã, o DLR, bateu na porta do IAE com uma pergunta bem específica. Os alemães estavam desenvolvendo o projeto SchiffX-3, que é um experimento de reentrada atmosférica. Eles precisavam de um lançador que fosse capaz de colocar essa carga num voo suborbital primeiro e, em versões posteriores, conseguir colocar em órbita os próximos experimentos da série. E então eles perguntaram: "Ô Brasil, vocês têm como fazer isso aí?" E o IAE respondeu que sim, mas desde que houvesse uma revisão completa do projeto. Nasceu daí o motor S-50, e essa é a grande virada de chave. Diferente dos motores metálicos antigos, o S-50 tem invólucro de material compósito, fibra de carbono. O peso total cai e o tempo de produção cai de 18 meses para apenas 3 meses. De 18 para 3 meses. Isso não é um avanço incremental, é uma revolução na manufatura de foguetes sólidos. Com o S-50 em desenvolvimento, a configuração do VLM-1 ficou assim: primeiro estágio com um motor S-50, segundo estágio com um outro motor S-50, também em sequência, e terceiro estágio com um motor S-44, que é um motor um pouco mais antigo, da família do antigo VLS. E os planos de voo já estão traçados. A previsão é que o primeiro voo, chamado VLM-V00, seja uma missão de qualificação. Lá para outubro de 2028, será um marco histórico, porque será o primeiro lançamento desse novo veículo. Depois virá o VLM-V01, que levará o próprio experimento SchiffX-3 para a Alemanha. Todos a partir do centro de lançamento de Alcântara, que tem uma localização invejável por estar perto da linha do Equador. E os planos vão além. O IAE já está desenvolvendo o motor de combustível líquido L-25. Esse motor, quando pronto, vai substituir o S-44 sólido do terceiro estágio que nós citamos antes. A versão resultante se chamará Aquila 1. E para ter mais potência ainda, a versão Aquila 1E adicionará 2 boosters laterais S-50 no primeiro estágio. Ou seja, o primeiro estágio passaria a ter 3 motores S-50 em vez de um só. A capacidade de carga aumenta e muito. Estudos de pesquisadores brasileiros indicam que o sistema com 2 motores S-50 nos primeiros estágios e motores líquidos no terceiro poderia colocar até 500 kg em órbitas polares, sempre saindo de Alcântara. E o custo de transporte estimado? Cerca de $39 mil por quilo de carga útil. É um número competitivo para o mercado de pequenos satélites. E o mais importante é que o VLM foi concebido desde o início como um projeto de baixo custo de desenvolvimento e produção, com a participação da iniciativa privada. A ideia é que ele não atenda apenas os programas espaciais brasileiro e alemão, mas que consiga vaga no competitivo mercado internacional de pequenos lançadores. A própria torre móvel de integração de Alcântara já está sendo projetada para servir tanto o VLS quanto o VLM. Isso mostra que o Brasil, mesmo com todas as dificuldades orçamentárias e técnicas dos últimos anos, se mantém na mesa.
O VLM é um trunfo estratégico. Ele representa a possibilidade do país ter acesso independente e dedicado ao espaço, para cargas de pequeno e médio porte. Não depender de carona em foguete estrangeiro para cada missão nacional é uma questão de soberania. E dentro do contexto global, o VLM compete com dezenas de outros projetos. A empresa Skyrora é uma das muitas startups europeias nesse setor. Há também empresas nos Estados Unidos, na China, na Índia, todos correndo para preencher exatamente essa lacuna de lançar cargas de até 500 e até 1.000 quilos com agilidade. E o gargalo hoje não é a construção do satélite. Pequenas empresas, universidades e institutos de pesquisa conseguem projetar e construir um CubeSat de ponta em menos de 2 anos. O problema mesmo é lançar. A fila para lançamentos, mesmo nos foguetes pequenos, ainda é muito longa. Por isso que investidores de tecnologia estão de olho nesse mercado. O retorno potencial é enorme, porque a demanda reprimida é real. E não é à toa. Os satélites pequenos estão permitindo coisas que antes eram praticamente impossíveis. Monitoramento agrícola em tempo real, com imagens de alta resolução renovadas a cada hora. Internet para regiões remotas, na Amazônia ou no continente africano, usando constelações de centenas de CubeSats. Observação da Terra para detectar desmatamento ilegal, vazamento de petróleo em alto mar, incêndios florestais. Comunicação tática para as Forças Armadas. Ciência atmosférica. Experimentos de microgravidade que antes dependiam de uma viagem cara para as estações internacionais espaciais. Tudo isso cabe num satélite de 50, 100 e 200 quilos. E para lançar esses satélites, você precisa de um microlançador confiável e acessível. E o futuro promete ainda mais. Voltando àquelas pesquisas francesas com propulsão aspirada, imagine um microlançador que decola como um avião, usando o ar atmosférico, e só vira foguete lá no limite do espaço. Isso reduziria o custo do lançamento em uma ordem de grandeza. Num cenário desses, o acesso ao espaço seria quase rotineiro. E não podemos esquecer dos lançadores aéreos que a gente citou antes. Eles trazem a vantagem adicional de não dependerem de uma base fixa. Você pode transportar o seu foguete para qualquer aeroporto do mundo que tenha uma pista longa o suficiente, decolar, lançar e então voltar. Isso é excelente para missões de resposta rápida, como colocar um satélite de observação sobre uma zona de guerra ou de desastre natural em poucas horas. Mas é claro que ainda há desafios gigantescos. A confiabilidade desses novos foguetes ainda é uma incógnita. Muitas startups prometem, mas entregar um foguete que voa de verdade é extremamente difícil. A taxa de falhas em lançamento de pequenos foguetes ainda é muito alta, quando comparada principalmente aos veteranos da indústria. O mercado vai punir quem não entregar segurança e pontualidade. E há também a questão do excesso de oferta. Dezenas de empresas no mundo inteiro estão desenvolvendo ou já operando microlançadores. É provável que haja uma consolidação no mercado já nos próximos anos. Os mais fortes, com melhor tecnologia e melhor modelo de negócios, acabarão por sobreviver. Os outros vão acabar desaparecendo ou serão comprados por empresas um pouco maiores. Mas para o consumidor final, quem precisa lançar um satélite, essa competição é maravilhosa. Significa mais opções, preços mais baixos e melhor serviço. É exatamente o que aconteceu com a indústria de computadores pessoais nos anos 80 e 90. A concorrência feroz levou a uma democratização total do acesso. Algo similar está acontecendo agora no espaço. E por falar em democratização, isso é o mais empolgante. Quando você olha para trás, na época do Sputnik, apenas 2 superpotências conseguiam lançar algo em órbita. Depois, mais alguns países se juntaram ao clubinho. Mas ainda era algo restrito. Hoje, uma startup de 3 pessoas é capaz de projetar um satélite que faz ciência de ponta. E em breve, ela poderá contratar um serviço de lançamento dedicado para esse satélite por valores que não são tão astronômicos. Os microlançadores são os ecos, a repetição, mas com nova força, daqueles primeiros tímidos passos dos anos 50. Eles estão redefinindo o que significa ir ao espaço. Não se trata mais de gigantescas missões nacionais. Trata-se de missões personalizadas, rápidas, eficientes e, acima de tudo, acessíveis. O Brasil, com o VLM e com Alcântara, tem chance de fazer parte dessa história. Não como coadjuvante, mas como um player relevante nesse novo ecossistema. A localização geográfica é única. O motor S50 em compósito é uma tecnologia avançada.
A parceria com a Alemanha é sólida. Agora falta constância nos investimentos e, principalmente, conclusão do desenvolvimento. E o CentauriCast com certeza vai ficar de olho. Em 2028 está previsto o primeiro voo de qualificação do VLM. Mal podemos esperar para noticiar esse sucesso se ele vier. Enquanto isso, continuamos a acompanhar o Skyrojas, a Rocket Labs, a Virgin Orbits e todas as outras que estão brigando por esse mercado bilionário. E antes de encerrar aqui o nosso Ecos do Universo de hoje, Rodrigo, acho interessante a gente destacar. Não estamos dizendo que o rideshare ou a caroninha vai morrer. Ele faz ainda muito sentido. E não estamos dizendo que foguetes grandes são obsoletos. Muito pelo contrário. Para levar estações espaciais ou missões interplanetárias, você ainda precisa de potência bruta. Mas para a grande maioria das missões comerciais e científicas nos próximos 10 anos ou até mais, o pequeno é o novo grande. O novo grande. Gostei dessa frase, Marco. Então fica o convite para os nossos ouvintes. Na próxima vez que você ler um pouquinho sobre a nova constelação de satélites de internet ou sobre uma missão científica inovadora, olhe nos detalhes. Muito provavelmente, o veículo que levou aquela carga útil para o espaço foi um microlançador. Esses pequenos foguetes que carregam até 2.000 quilos são os gigantes silenciosos da nova era espacial. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.